Qual é o meu papel como mulher? Por que o meu marido não me ouve? Por que eu preciso falar e ao mesmo tempo andar cansada? Porque eu vejo que ele não me escuta. Por que muitas vezes as coisas não fluem? Eu digo para ele fazer determinadas coisas e ele não faz. Por que as coisas acabam sendo tão enroladas e a gente acaba discutindo muitas vezes? Por que muitas vezes eu não sei como falar? E quanto mais eu falo, parece que ele menos me ouve. O que eu tô fazendo de errado? Por que eu não consigo fazer com que o meu casamento flua? Por que eu vivo estressada com tantas e tantas conversas que muitas vezes terminam em nada? Muitas vezes terminam em discussão, muitas vezes terminam em briga. Ou talvez você seja solteira e separada e já esteja passando por diversos relacionamentos ou tentando diversos relacionamentos e você não consegue lidar com nada disso porque parece que nunca dá certo. Parece que você atrai os homens errados, parece que os homens são muito emasculados, parece que são afeminados, são frouxos, eles não cumprem o papel deles, eles não te protegem, eles não dão direção, eles não dão propósito. Sabrina, o que eu tô fazendo de errado? O que eu preciso mudar? Me ajuda. Esses, na verdade, são muitos questionamentos que eu ouço de vocês aqui todos os dias. E hoje nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre qual é o papel da mulher e por que muitas vezes ela se vê num beco sem saída. Por que muitas vezes você quer uma coisa, mas acaba atraindo outras coisas? Por que o teu papel hoje, o nosso papel hoje, parece que ele tá tão ofuscado? Parece que as coisas não estão tão claras assim. A gente parece que busca ser melhor, a gente até tem algum status, né, profissional, financeiro, mas ainda assim existe um vazio, ainda assim parece que algo aqui dentro não é preenchido. Mesmo buscando, lutando, querendo ser melhor, conquistando muitas coisas, nós mulheres que conquistamos muitas coisas, somos fortes, poderosas, ainda assim, se a gente for sincera conosco mesmo, a gente vai perceber que a gente sente um vazio no peito, a gente vai perceber que o nosso emocional muitas vezes não tá legal, a gente vai perceber que a ansiedade está muito mais presente do que em outras gerações, outros momentos, outras situações da humanidade. A gente vai perceber que nós estamos muito mais sem propósito, cansadas do que em outros momentos. E é sobre isso que nós precisamos conversar. É sobre isso que nós precisamos falar. Porque se a gente não falar sobre isso aqui, amado, você vai falar sobre isso com quem? Me diz. Com a tua amiga que vive reclamando do marido também? Com a tua outra amiga que é traída há anos e não sabe o que fazer? Com a outra que tem o marido alcoólatra e a família é toda disfuncional? Você vai falar isso com quem? Com quem? Entende? E o nosso emocional nessa situação, ele não aguenta. A gente tem um prazo de validade. Um corpo, mesmo que ele seja saudável hoje, ele não aguenta tanta pressão e tanta disfunção. Consegue entender? Então hoje nós vamos falar sobre qual é verdadeiramente o papel da mulher e você precisa compreender que talvez você esteja no limite, você esteja cansada, sobrecarregada, porque você está tentando cumprir um papel que não é seu e que Deus não te encarregou de cumprir esse papel, entende? E a gente precisa perceber isso, senão a gente não vive funcionalmente, a gente vive de forma disfuncional. E o que vive de forma disfuncional, desordenada, adoece. É assim com as nossas células, por exemplo. Quando nós temos um aglomerado de células desordenadas se multiplicando assim de forma grandiosa, nós temos o câncer. Consegue entender? E isso também acontece no nosso emocional. Então, seja muito bem-vinda. Você está no Café com Propósito, que acontece todas as segundas-feiras, às 8h07. Por quê? O Café com Propósito, ele tem o objetivo de fato trazer um bálsamo para tua semana, de fato trazer semanalmente ali alimento sólido que você pode de fato se alimentar
possa se sentir nutrida e possa se sentir esperançosa, com questões práticas para você mudar as suas atitudes no dia a dia e a gente estar mais próximos daquilo que Deus tem preparado para nós como mulheres. O Café com Propósito ele também está disponível no YouTube, então se inscreva lá no canal e também no Spotify. Caso você não tenha tempo de ficar olhando para mim, então só ouve, indo, voltando do trabalho, tá ótimo. Você é edificada da mesma forma, tá bem? Muito bem, minha gente. Vamos lá então pro nosso assunto? Já tava com saudade de vocês já. Qual que é a diferença do homem e da mulher? Nós precisamos perceber que quando nós falamos sobre nós mulheres funcionamos de uma forma. Os homens funcionam de outra forma. E isso é extremamente importante. Senão você acaba se confundindo. Esse negócio de que, não, homem e mulher, a mulher pode ser o que ela quiser, ela é livre para ser quem ela quiser, siga o seu coração. É por isso que nós estamos completamente, assim, acabadas. É por isso que nós estamos completamente acabadas na questão de compreender quem nós somos, entende? É por isso que muitas vezes nós confundimos o nosso propósito, nós confundimos a nossa essência, nós confundimos aquilo que deve ser feito por nós e aquilo que não deve ser feito por nós, entende? Por exemplo, a mulher, ela é chamada para ser guardiã. A mulher, ela é guardiã do seu lar. Quando nós observamos, nós, de forma completa, e a gente já vai falar sobre isso, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso emocional, tudo em nós funciona diferente. Os homens, eles já são chamados para serem exploradores, eles são chamados para serem para fora. Porque os homens, eles são feitos com uma estrutura corporal diferente, uma estrutura hormonal diferente, tudo neles é diferente, evidenciando essa questão de ir para fora, penetrar a realidade. Nós mulheres, nós somos chamadas para dentro. Pode ver, nós mulheres tendemos a ser mais carinhosas, mais afetivas, nós trazemos pro coração. Nós somos aquela, por exemplo, ontem nós fomos no culto, ontem à noite, e aí nós tivemos chá de bebê da Lara, né, na sexta-feira. E algumas pessoas não puderam ir por questão de saúde e tal. E aí essas pessoas trouxeram um presente, né? E, gente, a gente ganhou umas coisinhas tão fofinhas, tão bonitinhas, assim, sabe? Um vestidinho de lese vermelhinho, assim, coisinha mais fofinha, com uma tiarinha, um lacinho. Meu Deus do céu. Eu olhei para aquilo, eu fiquei babando naquilo, entendeu? E aí o Gustavo, ele olhou para aquilo e falou, nossa, bonito, né? Isso aí. Simples. Por quê? Significa que ele é insensível, que ele não gostou, que não sei o quê. Não. Significa que nós somos diferentes. Entende? E durante muito tempo eu era essa pessoa que olhava e tipo, não me preocupo com beleza, não me preocupo com afeto, tenho dificuldade em dar afeto, tenho dificuldade em reconhecer beleza, tenho dificuldade em perceber coisas que propriamente ditas uma mulher deveria perceber, uma mulher deveria se preocupar. Mas por que isso acontece? Por que muitas vezes nós estamos distantes da nossa identidade, da nossa feminilidade? Entende? Porque muitas vezes a nossa criação foi disfuncional. E nós vamos falar sobre isso também hoje, tá? Então nós precisamos compreender a nossa identidade, precisamos compreender quem nós somos, porque aí a gente amplia a nossa mente e a gente sabe com quem a gente está lidando, tanto com a gente, como com o nosso marido, como com outras pessoas à nossa volta, entende? E nós, muitas vezes, estamos tão magoadas, olha só, vocês estão comentando, né? Não aguento mais tantas decepções, é exatamente isso. Nós estamos tão magoadas, tão machucadas, tão amarguradas por conta da vida, que a gente se esquece que nós devemos focar naquilo que é imutável, naquilo que não muda, de acordo com aquilo que Deus nos fez para sermos, e não de acordo com as situações desse mundo. Porque esse mundo, ele sempre vai nos magoar.
ele sempre vai querer acabar conosco, ele sempre vai nos machucar de alguma forma. Minhas irmãs, nós não estamos na eternidade, ei, acorda. Mas isso não deve manchar a nossa identidade. Isso não deve levar a gente pro poço, entende? Então, o que acontece conosco, a forma como as pessoas agem conosco, que muitas vezes é trágica, não deve romper com quem nós somos. Senão, nós ficamos manchadas e completamente quebradas pela situação que nós vivemos da vida. Nós não vencemos essas traições, essas decepções, esses problemas todos. E aí nós nos tornamos aquilo que nós mais odiamos. Percebe? A gente precisa ter sabedoria. A gente precisa ter sabedoria. No encontro de hoje, eu quero trazer para você 3 grandes questões, para que você perceba por que nós, mulheres, nós fomos chamadas para a feminilidade e por que o nosso papel é diferente e da onde vem essa distorção de papel. O que fazer para mudar isso? Que é, na verdade, uma das principais raízes da nossa infelicidade, da nossa ansiedade, da nossa falta de propósito. Tudo isso está interligado. E a gente vai conversar sobre isso. O primeiro ponto que eu quero falar aqui com você, e se você já faz parte do Café com Propósito, lembra quais são as nossas 2 regrinhas do Café com Propósito? Primeiro, você ter um material de anotação, tá? Um caderninho sempre dos Cafés com Propósito, das lives que nós fazemos aqui. Essa semana nós teremos mais lives de mentoria grátis, tá bom? Onde você vai poder tirar tua dúvida aqui. E eu já vou te explicar depois como isso vai funcionar. Mas sempre tem um caderninho para você anotar as perguntas, anotar as dificuldades, anotar o que eu passo aqui para você poder rever isso. Ou até mesmo o fato de anotar, ele penetra mais na nossa mente, ele fixa mais, tá? E a segunda regrinha do nosso Café com Propósito é você sempre chamar 3 a 5 amigas. Por quê? Se você está num ambiente tóxico, aonde você quer, por exemplo, restaurar o teu casamento, onde você quer vencer a tua ansiedade, onde você tá cansada já, não aguenta mais, e você tem amigas que também estão completamente desesperançosas, a tua tendência vai ser também ficar desesperançosa. A tua tendência também vai ser olhar as coisas ruins da tua vida. E a gente não pode permanecer nesse ambiente tóxico e doentio. Você precisa ser também um canal de bênção ali. E como que você faz? Muitas vezes você não consegue falar isso para ela. E você pode transferir, encaminhar. Entende? Aqui embaixo tem um aviãozinho do ladinho. Você encaminha isso para 3 a 5 amigas que mais convivem com você. E depois, quando vocês se reunirem para um café, saírem juntas, vocês conversem sobre isso. Entende? Porque isso causa mudança de mentalidade, mudança de ambiente. E é extraordinário o que Deus faz quando mais pessoas se reúnem de acordo com o mesmo propósito. Tá bem? Minhas amadas, vamos lá então. O primeiro ponto que eu quero que você anote aí no seu caderninho é: o nosso corpo, e o corpo dos homens, na verdade, aponta para uma finalidade. Veja o seguinte, um lápis, ele é um lápis porque ele escreve, certo? E nós pegamos, ó, tá todo mordido, ó. O Bob deve ter pego ele, o meu cachorro deve ter pego ele, só pode, porque o Bob, meu Deus do céu. O lápis, ele é um lápis e ele escreve, e por isso ele tem esse formato, para ser pego. Por isso ele tem uma ponta mais fina, para ser escrito, entende? Ele tem essa forma, esse formato, porque ele tem a finalidade de escrever. Eu tenho aqui um copo com água, gelada inclusive, e ele está nesse copo dessa forma, com esse material, com esse formato, né? Meio que tem uma boca em cima, porque ele quer guardar um líquido aqui dentro. Ele é feito para guardar coisas, entende? E ele é dessa forma porque geralmente se toma coisas em temperatura ambiente ou então gelado. Só que eu tô com uma xícara aqui de café e essa xícara ela tem outro formato, é feita de outro material. Por que é feito de outro material? Por que tem essa alça aqui do lado? Porque geralmente é feito para coisas quentes, um café, um chá, alguma coisa assim. Entende? Por que, por exemplo,
essa jarra aqui, né? Ele é dessa forma, porque é feito para guardar mais líquido. Consegue entender? Então, cada coisa tem, na verdade, o seu formato de acordo com a sua finalidade. E isso é muito importante quando nós fazemos isso, agora olhando para o nosso corpo. Porque quando nós olhamos para essas coisas aqui foram criadas pelo homem. E tudo que é criado pelo homem acaba sendo imperfeito. Acaba quebrando, acaba se distorcendo. Eu sou campeã em quebrar copo, né? Quem que é campeã em quebrar copo aqui? Meu Deus do céu, né? Então, a gente acaba gerando e criando coisas imperfeitas. Mas Deus nos fez. Deus não nos criou para sermos imperfeitas. Ele nos criou para a perfeição. Ele nos criou de uma forma muito clara, com uma ordem e perfeição absoluta, com uma finalidade. Entende? Então, o que acontece? Quando nós olhamos um lápis que não escreve, ou um copo quebrado que não guarda líquido dentro, como que nós nos sentimos? Nós nos sentimos frustradas, porque aquilo não funciona de acordo com o que deve funcionar. Da mesma forma, quando nós olhamos para nós mulheres. Você querendo ou não, você foi feita para ser feminina. É muito interessante porque eu não tinha esse costume em ser feminina, né? Eu tinha o costume do quê? De ser bastante masculina. E nós desenvolvemos essa masculinidade muitas vezes porque nós sofremos. E nós precisamos ser duras, nós precisamos ser ríspidas, nós precisamos muitas vezes, por causa da situação e do ambiente, nos protegermos. E com isso, a gente se arma, a gente pega a nossa armadura, a gente pega a nossa máscara e a gente fica ali pronta para atacar, pronta na defensiva para se proteger. E isso faz com que a gente tenha características e desenvolva características mais masculinas do que femininas. Isso se expressa tanto no nosso emocional, como também na forma como nós nos vestimos, na forma como nós nos cuidamos. Quem de vocês aqui, por exemplo, já teve dificuldade em se arrumar? Já teve dificuldade em colocar, por exemplo, um vestido, em se maquiar, em passar um creme no corpo? A mulher, quando ela é muito prática, e eu tenho esse problema, eu sou bem prática, entende? Tudo é muito prático e eu quero as coisas rápido. E daí, por exemplo, a gente ganhou as coisas do chá da Lara, tá tudo aqui, entendeu? Tem fralda pra todo canto, tem roupa pra todo canto, tem um monte de coisa. Eu falei assim pro Gustavo, meu Deus, depois desse café com propósito, eu preciso ajeitar essa casa, eu preciso, organizar as coisas. Porque quando nós somos muito, muito, muito práticas, nós deixamos aquilo que é belo, porque o que é belo não é prático, é detalhado. Precisa ser feito com cuidado, precisa ser feito com apreço, precisa ser feito com afeto. Entende? Então, por exemplo, eu me cuidar, eu passar um creme nas mãos, eu cuidar da minha aparência, trazer a beleza que é propriamente feminina, pelo corpo da mulher ser mais arredondado, os hormônios serem diferentes, ele é de fato mais acolhedor, ele traz a mulher, a aparência da mulher traz esse ar mais afetuoso, mais do abraço, mais do coração. Quando nós perdemos isso e somos muito práticas, muito de objetivos e metas e tudo mais, nós viramos muito masculinas. E isso vai gerar em nós uma disfunção, que eu vou explicar no terceiro ponto. Entende? Aqui é só a base para você conseguir compreender por que eu tô falando tudo isso. Quando nós entramos nessa desordem, nós deixamos de imprimir na realidade, de fato, as qualidades que nós temos. Nós deixamos de sermos nós. Cada ato nosso, na verdade, deveria ser uma oportunidade de expressar nossa natureza, revelada por quem nós somos, revelada pelas nossas qualidades. Por exemplo, ser mais frágil, macia, de múltiplas finalidades. O homem ser mais forte, mais musculoso, ele deve ser âncora. O homem foi feito para carregar o mundo nas costas. Ele não foi feito para ser o filhinho da mamãe. Ele não foi feito para depender da mulher, para decidir todas as coisas.
Ele foi feito para penetrar a realidade. Desde os nossos ancestrais, o homem saía para a mata, ia caçar, ia buscar as coisas. A mulher cuidava dos filhos, se atentava à comida, ela era a guardiã do lar. E eu não estou defendendo aqui de que mulher não pode trabalhar fora e homem não pode ajudar a cuidar dos filhos. Não é sobre isso. Porque um casal muito bem estruturado, ele consegue dialogar. Aqui em casa nós temos muito claro essa questão hoje, assim, ó, dá para se dizer que já avançamos 90% da questão da finalidade do homem e da mulher. Porque no início nós tínhamos essas duas polaridades quase que invertidas. Mais eu do que o Gustavo. Em ser mais ríspida, mais durona, mas eu não preciso de ajuda, eu não preciso que você cuide de mim, eu não preciso que você me dê segurança, porque eu me dou segurança, eu cuido de mim, eu isso, aquilo e tal, e bate. No fim, a gente vive ansiosa, estressada, angustiada, sobrecarregada, desordenada, e a gente não sabe o que fazer com aquilo, e você já vai entender por que a gente se sente assim. Você já vai entender. Gente, vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender o que eu tô falando? Faz sentido? Escreve, faz sentido, Sabrina. Se você tá conseguindo entender. E o que acontece? Quando nós não vivemos de acordo com a nossa função, nós nos tornamos indignas de valor. Parece que a gente olha pra gente mesmo e nós não vemos valor em nós. Porque a gente olha pra nós, parece que tudo que nós fomos feitas pra ser, por exemplo, nós tiramos de nós o amor, a generosidade, o cuidado com os outros. E quando a mulher exclui essa própria função, ela acaba olhando para ela mesma e ela só vê rancor, ela só vê sobrecarga, ela só vê peso, entende? E por isso você fica muitas vezes infeliz. É dessa forma. E isso eu tô te falando somente a ponta do iceberg. Tá? Eu tô te falando da ponta do iceberg. Eu tô percebendo assim, ó, que vocês estão se identificando, muito bom. Mas assim, ó, eu tô indo aos poucos para que você compreenda primeiro quais são as consequências disso. Agora nós somos um pouquinho mais fundo, ok? Vamos imaginar que a gente tá assim na parte da superfície, um iceberg, a pontinha do iceberg. Agora nós vamos para um degrau abaixo, tá? Nós vamos cavar um pouquinho mais fundo, tá bem? E aí nós vamos pro nosso segundo ponto. Uma mulher que não cumpre a sua função, ela não entendeu que na verdade ela é canal e não a fonte. Escreva isso no teu caderninho, tá? A mulher que não cumpre a sua função ainda não entendeu que ela é canal e não a fonte das coisas. E isso vai fazer uma mudança, vai fazer um boom assim na tua cabeça, tá? Preste atenção. A mulher, ela não dá aquilo que ela tem. Ela dá aquilo que ela já recebeu. Vou repetir. A mulher, ela não dá aquilo que ela tem. Tá? Mas ela dá aquilo que ela recebeu. Sabrina, como assim? Um pouquinho antes de entrar aqui no Café com Propósito, na live ao vivo, eu abri o Reels que eu fiz divulgando, né, o Café com Propósito. E aí eu vi 2 comentários de 2 mulheres, não sei se elas estão aqui, dizendo assim: eu tô cansada de me doar, doei minha vida inteira pro meu marido, pros meus filhos, vivi a minha vida em função deles e depois ele me deixou, né? E eu fiquei sozinha, né? A questão ali da ferida do abandono, da rejeição e tudo mais. O que aconteceu foi errado? De forma alguma estou dizendo o contrário. O que aconteceu foi um problema, dói, machuca, sim. Total acordo, ok? Mas, o que acontece nesses casos? O que acontece se você vive cansada e sobrecarregada porque você não está conseguindo mais suportar o fardo de tanto dar e não receber? Uma mulher que não percebe que ela é canal de algo muito mais poderoso que ela, de alguém que age de forma extraordinariamente maior do que ela possa imaginar na vida dela, ela acha que ela é a fonte de todas as coisas.
E aí essa mulher, ela vai ficar cansada de tanto dar de si. Ela vai se doar para a maternidade e tudo mais, mas não é um cansaço que é um cansaço da vida acontecendo. Gente, muitas vezes a gente fica cansada mesmo, entende? Por exemplo, eu fazendo até mesmo o trabalho aqui, atendendo pessoas e fazendo isso, fazendo aquilo, eu também me canso, assim como você se cansa. Eu duvido que quando a Lara vier e eu tiver privação de sono, não conseguir dormir todas as noites bem, eu não vou me sentir cansada. É óbvio que a gente se sente cansada. Mas quando a gente se sente cansada e a gente está saudável, a gente descansa e não tenta desistir de tudo. Consegue entender? E não quer jogar tudo pro alto de repente e não tá assim, ó, desesperada já porque não aguenta mais a situação. Isso não é resultado de falta de descanso. Isso não é resultado de um cansaço apenas, de algo que é a vida acontecendo. Isso é resultado de uma disfunção na tua vida. Perder o sentido de propósito, perder a percepção de qual é a nossa função, quem nós somos e o que nós fazemos de fato, que nós somos canal e não a fonte, é se trair. É achar que eu sou o próprio Deus. E aí eu vou dar para o meu marido aquilo que é meu. E aí eu vou querer que ele dê aquilo que é dele. Só que aí nós esquecemos que nós estamos em um mundo caído. Nós esquecemos que nós não estamos no mundo da Disney. Nós esquecemos que nós não estamos na eternidade. E que as pessoas vão falhar conosco. E que talvez nós tenhamos falhado até mesmo na escolha de quem nós decidimos viver a vida, de quem nós desejamos. Entende? E aí é mais fácil eu querer pegar as minhas coisas e sair. É mais fácil eu querer fugir da situação. É mais fácil. Só que veja bem, quem vive num casamento aonde quer ser feliz e não estava feliz e bem resolvida para entrar em um casamento, por mais que você troque de parceiro, a tua infelicidade, o teu vazio, a tua sobrecarga vai continuar. Porque não se trata necessariamente do ambiente e as situações à tua volta. Se trata do óculos que você usa para ver as situações. A tua lente, talvez, só talvez, esteja suja. Porque aí nós quando estamos masculinas, nós atraímos homens femininos. Sabe como assim homens femininos? Meu marido é homem. Sim, mas por exemplo, um homem feminino é infantil. Não que uma mulher feminina seja infantil, mas um homem com características femininas é infantilizado. Ou seja, ele prefere o jogo de futebol, ele prefere ficar no bar, ele prefere ficar com os amigos, ele é irresponsável, ele não dá segurança, tanto no sentido emocional, como também no sentido financeiro. Ele não gera propósito na família, ele não dá tempo de qualidade, ele não é presente, mesmo morando na mesma casa. Mas por que um homem age dessa forma? Primeiro, por causa da criação, tá? E segundo, porque ele foi atraído por uma mulher que era masculina, que ditava sempre as regras, que queria ter tudo sob controle, que queria dizer como as coisas deveriam ou não ser. Porque uma mulher feminina não se atrai, não se sente atraída por um homem afeminado. Uma mulher feminina se sente atraída por um homem masculino. Então, antes de nós querermos mudar o nosso marido, mudar os nossos filhos, mudar as pessoas à nossa volta, a gente precisa começar a olhar o que tem de errado comigo. Qual é a lente? E veja bem, de errado conosco não quer dizer que você toda esteja errada. Não é isso. Não é isso. Você não é os teus sentimentos, as tuas emoções. Você tem uma identidade, filha amada do Pai. Ok? Nós não somos o que nós fazemos, ok? Mas pode ser que você tenha, de fato, sido influenciada por um ambiente onde te fez ser masculina e fez atrair sempre homens de acordo com a tua polaridade.
Então, quando nós tentamos mudar sempre as situações, mudar o ambiente, por exemplo, eu sou desse jeito porque meu marido também, né? Eu sou desse jeito porque não sei o quê. Porque o meu marido, porque os meus filhos, porque o meu chefe, porque não sei o quê, porque eu sempre fico colocando a culpa nos outros, ou é na situação, ou são em pessoas, ou é na escassez financeira, ou é sempre em outras coisas. O problema sempre são os outros. Não é, por exemplo, na minha falta de gerenciamento financeiro, não é, por exemplo, na minha irritabilidade, não é, por exemplo, na minha ansiedade, não é, por exemplo, na minha falta de paciência. Não. Sempre são os outros. Sempre é o marido, sempre são os filhos, sempre são a situação, o mundo que me oprime, ó meu Deus, ó vida, ó céus, ó terra. Isso faz com que você apenas sofra e tenha pena de si mesmo. Pare de ter pena de si mesmo. Se você não fizer algo por você, nem Jesus pode fazer. Nem Jesus pode fazer. Entende? Nem Jesus pode fazer. Porque ele não arromba portas. Se você não decidir mudar a tua percepção, limpar as tuas lentes, ele não vai arrombar portas e te forçar a fazer uma coisa que você não está preparada para fazer. Entende? Nós só desfrutamos de uma coisa que nós entendemos. Entende? Um dia nós percebemos que esse líquido aqui transparente é água. E quando nós tomamos, eu me sinto saciada. Mata a minha sede. Então, esse líquido transparente, um dia nós percebemos que, na verdade, é uma água que nos abastece. E por isso nós tomamos. Entende? Se eu não tivesse entendido e eu não soubesse que esse líquido é água que causa toda essa mudança no meu organismo e que eu preciso disso para, na verdade, sobreviver, eu nunca tomaria esse líquido. Eu nunca tomaria esse líquido. Você pode estar no teu casamento, na tua vida, vivendo anos e anos e anos, sem entender quem você é, com tudo aquilo que você precisa para mudança na tua frente, mas você não bebe, porque você não sabe que o líquido transparente é água e o que ele causa na tua vida, entendeu? Estão conseguindo entender? Se você não compreende aquilo, se você não tem autoconsciência, se você não compreende isso, se você não entende por que você está dessa forma, se você não sabe quem você é, se você não sabe por que você vê da forma como você vê, se você não sabe por que você pensa da forma como você pensa, você pode morrer de sede tendo água na tua frente. Na frente do teu nariz. Consegue entender? Por isso é tão importante nós ampliarmos a nossa mentalidade e sabermos mais sobre nós, sobre a nossa identidade. Você precisa saber mais sobre você. E aí nós chegamos no nosso terceiro ponto. A mulher, ela só é feliz sendo mulher. Você só vai ser feliz sendo mulher, sinto lhe dizer. Porque por mais que a vida tenha te machucado, você tenha se traído e as pessoas tenham se traído. Entende? Por mais que você tenha feito pelo outro, não tenha recebido, você teve separação, teve traição, teu marido te abandonou, você vive angustiada, você já tá sobrecarregada, já não aguenta mais, tá angustiada, tá assim, tá amarga, comendo frutos amargos, entendeu? Comendo frutos amargos. Por mais que você viva isso, você não é feliz se você não viver conforme aquilo que Deus te criou. Um lápis que deve ser para escrever. Um copo que é feito para guardar um líquido dentro. Uma xícara para ser uma xícara. Se você não assumir de que você precisa ser mulher, você vai andar totalmente disfuncional. Sabe por quê? O nosso corpo, ele
ele sente prazer, ele sente tranquilidade, ele se sente satisfeito. Nós, mulheres, nos sentimos satisfeitas quando, na verdade, nós liberamos ocitocina. Entende? Quando nós liberamos ocitocina. Quando nós liberamos ocitocina? Quando nós cuidamos das pessoas, quando nós damos amor, quando nós damos afeto, quando nós damos doação, quando nós amamentamos, quando nós servimos, quando nós amamos. Entende? Quando nós fazemos isso, nós liberamos ocitocina. E isso gera um sentimento de satisfação em nós. De, poxa, minha vida tem sentido. Quando nós temos que cumprir muitas coisas, cumprir e tal, e querer dar conta de tudo, nós atraímos homens femininos e nós precisamos penetrar a realidade. Nós precisamos ir e lutar pela nossa vida. Nós precisamos nos proteger. E isso gera em nós testosterona. E sabe o que a testosterona faz no corpo feminino? A testosterona causa ansiedade. A testosterona causa estresse. Ela causa falta de paciência. Ela causa infelicidade, uma sobrecarga extrema. Já no homem, a testosterona traz vitalidade. Ele realiza o homem. Ele se sente mais homem quando tem, por exemplo, o reconhecimento da mulher. Ele se sente mais homem quando treina, quando ele tem sucesso, quando ele alcança a meta. E a testosterona estressa a mulher, acaba com a mulher. O trabalho mental, sabe, eleva o nível de cortisol da mulher. É terrível, é terrível. Mas por que nós vivemos nessa disfunção de papéis trocados? Porque talvez nós não tivemos uma família estruturada na qual nos ensinasse a ser mulher e atrair os homens certos. Talvez o teu pai tenha sido ausente, mesmo estando dentro de casa. Talvez a tua mãe tenha tido que segurar as rédeas das coisas. Talvez ela tenha que ter tido, assim, que trabalhar muito para dar conta de todas as coisas, porque o teu pai só se metia em dívidas, só vivia enrolado na vida, só traía ela, só, entende, a machucava. Talvez teu pai tenha te abandonado. Talvez os teus pais tenham te abandonado. Ou então, talvez o teu pai foi daquele machista, o outro extremo, não afeminado, mas machista. Aquele que impõe todas as coisas, que é autoritário, que simplesmente não se importa com nada e diz que é porque é e é isso mesmo, não importa. E com esse autoritarismo, ele acabou deixando tua mãe muda, omissa, aonde ela fazia tudo, se doava completamente, mas ela era abusada, na verdade, emocionalmente, talvez sexualmente, eu não sei. Acontece que nesses dois extremos, onde o marido é completamente frouxo e a tua mãe o teu pai completamente frouxo e a tua mãe está totalmente, né, ali segurando as rédeas, ou o outro extremo, o teu pai é completamente, né, aquele machista, aquele irredutível, aquele que fala, aquele que é de cima para baixo, autoritário, né, que usa do poder para dar medo, e a tua mãe completamente omissa, sem poder abrir a boca e tudo mais. Esses dois extremos, eles são tóxicos. E eles geram consequências na tua mente. Agora, ei, preste atenção. Se você esquecer tudo o que foi falado até aqui, não tem problema. Mas isso você precisa guardar. Isso você precisa guardar. Isso que eu vou falar agora. Se você veio desse ambiente onde teve esses extremos, e talvez você nem perceba direito esses extremos, porque você nunca parou pra pensar nisso. E tá tudo bem. É por isso que você tá aqui. Entendeu? É por isso que você tá aqui, porque aqui você tem a oportunidade de abrir tua mente, de começar a direcionar tua vida de uma forma diferente. Mas preste atenção, se você veio desses dois extremos,
você vai tender a ter uma disfunção, a menos que você faça algo intencional. Senão, você vai tender a seguir o mesmo padrão. Sabrina, como nós seguimos o mesmo padrão? Como eu sei que eu estou seguindo o mesmo padrão? E isso, na verdade, é que está me fazendo comer frutos amargos. Porque as minhas raízes estão tóxicas. Os meus pais, o meu sistema familiar foi tóxico. É por isso que eu estou comendo esses frutos amargos. Essa raiz que é a minha vida, né? Essa árvore que é a minha vida, que tem essas raízes, está me fazendo comer frutos que estão, sabe? Está me fazendo mal, eu estou sofrendo. Eu estou percebendo que as coisas não estão legais. Eu estou sobrecarregada. Eu quero mudar essa minha realidade. Você vai seguir o padrão por espelhamento ou rebelião. O padrão espelhamento é você se vendo na tua mãe. Você se vendo, às vezes, até no teu pai. Entendeu? Você se vendo em um dos dois. Você percebe que você está sendo como a sua mãe. Poxa, eu tô sendo omissa igual minha mãe. E aí você tem um marido que fala um A, você não consegue falar nada, você já fica ali, você já se omite, você já se encolhe, você já, entende? E aí ele te controla, ele faz tudo e você tá ali dizendo amém pra tudo. Ou esse é o espelhamento, né? Ou você vai pro outro extremo, o de rebelião. Você olha para os seus pais e diz: eu não quero viver dessa forma. Eu não quero passar o que minha mãe passou. Não quero passar o que minha mãe passou. Então, eu vou fazer as coisas acontecerem do meu jeito. Homem nenhum vai pisar em mim. Homem nenhum vai fazer isso. Homem nenhum. E aí, quando você tem um relacionamento, o teu marido até pode ser uma pessoa que está se esforçando dentro da realidade dele, com as limitações e as falhas dele. Mas ele está se esforçando. Você vai olhar para ele e você vai sempre ter a última palavra. Você sempre vai querer mandar. Você sempre vai querer, entendeu? Porque você não quer ser como a sua mãe. Mas aí, você acaba sendo como seu pai. E quando nós nos espelhamos, ou nós seguimos uma mãe omissa, ou nós seguimos uma mãe que cuida de tudo, que faz tudo e tudo mais, e pega um marido frouxo, ou então nós vamos para a rebelião. Não, eu não quero ser isso. Mas aí você constrói a tua vida em cima de feridas. E uma vida construída em cima de feridas é tentar, de fato, plantar uma árvore em um terreno que está completamente doente. Não vai funcionar. Os frutos dessa árvore não vão ser frutos saudáveis. Vão ser frutos tóxicos. É como se a terra estivesse envenenada e você planta a árvore ali e ela não gera frutos, e o que gera ainda são frutos amargos. Consegue entender? Sabrina, como que eu mudo tudo isso? Como que eu mudo tudo isso? Minha amada, para você mudar tudo isso, você precisa perceber que você não pode usar a tua família de base. E isso eu digo com muito amor, tá? Você não pode usar a tua família de base para construir a tua vida. Você não pode usar a tua família de base para construir a tua vida. Porque eu imagino que nós não queremos os nossos filhos passem pelas coisas que nós passamos. Eu não quero ter que daqui a alguns anos, daqui 10 anos, estar falando as mesmas coisas para os teus filhos, porque eles vão estar pensando em você nesse momento. Consegue entender? Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu quero que você seja a última pessoa. Eu quero que você quebre o ciclo. Eu quero que você diga um basta. Mas como nós fazemos isso, Sabrina? Nós fazemos isso a partir da medida que nós sabemos a nossa identidade. Vivemos com pessoas que buscam o mesmo propósito. Vivemos, de fato, de forma intencional, estudando e ampliando a nossa mente para a gente ter conhecimento. Saber que esse líquido transparente é água e que pode servir para me abastecer.
saber quem eu sou, da onde eu vim. Quanto mais você conhece a tua história, quanto mais você se aprofunda nisso, mais te dá ferramentas e você limpa as tuas lentes para você conseguir enxergar coisas que você não estava enxergando. E só a partir do momento que você começa a enxergar essas coisas é que você consegue mudar atitudes tuas. Porque nós agimos da forma como nós vemos o mundo. Mas nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Consegue compreender? Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. E como nós somos, Sabrina? Se você veio simplesmente do automático, se você nunca parou para pensar na tua vida, você vai ser resultado da tua criação. É por isso que eu acompanho mulheres. É por isso, por exemplo, que nós temos mentoria com as mulheres toda semana. É por isso que eu trago aqui o Café com Propósito para vocês. É por isso que eu produzo conteúdo aqui. É por isso que eu tento ajudar ao máximo. Porque eu não quero que você viva isso. Não é porque você não teve uma família unida e feliz que você não pode agora quebrar o padrão, encerrar esse ciclo e ter uma família unida e feliz. E é por isso que eu tenho o MR, por exemplo, que é o Mulher Restaurada. O que é isso? O que você precisa fazer? Primeiro, analisar a tua história, fazer um mapeamento de quem você é, da onde você veio. Segundo, trazer as raízes de desordem para fora. Arrancar essa árvore e olhar as raízes. Você precisa analisar as raízes. Tá? Ó, tem alunas aí se manifestando. Que bom, que bom. Hoje à noite nós temos aula, viu? Sobre sono. Já vou falar mais sobre isso. Você precisa trazer, depois de analisar a tua história, fazer um mapeamento, você precisa analisar as raízes. Você precisa identificar de onde que você veio, quem você é. Entende? Depois disso, você precisa limpar esse terreno. Você precisa limpar as mágoas, limpar as coisas que estão aí dentro do peito. Você precisa se limpar. Você precisa limpar tua mente, tua consciência, teus pensamentos. Você precisa limpar tuas crenças. Você precisa limpar tua lente. Entende? Você precisa limpar esse óculos. Depois de você fazer essa limpeza, você precisa então passar o remédio. Porque é isso que a gente faz em uma ferida. A gente limpa e passa o remédio. Esconder a ferida não vai funcionar. Procrastinar e deixar para depois a ferida não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí, quando você passa o remédio, aí você tá pronta para restaurar. E por isso, eu quero te convidar para fazer parte da família que mais tem as suas emoções e a sua vida restaurada e transformada, que é o MR. O MR, com tudo que ele tá junto essa semana, até quinta-feira, ele tá com mais de 50% de desconto. Juntando o MR, juntando a mentoria, juntando o MF, que é a Mulher Feminina, que fala sobre relacionamentos, juntando o curso Como Vencer a Ansiedade, que é sobre a ansiedade. Olha só a Helena falando, band-aid não cura. É exatamente isso. Gente, não adianta você permanecer em uma terapia durante anos, desabafando apenas. O desabafo é o band-aid. O desabafo é band-aid. Não é cura desde a raiz. Desabafo é band-aid. É dependência. Tá? Eu não tô dizendo que não é importante desabafar. É importante. Mas você precisa de algo mais sólido, se realmente você quer tratar de questões mais sólidas, mais profundas. Então, o que é essa oportunidade do MR? O Mulher Restaurada é um curso, onde tem mais de 100 aulas. As alunas sempre falam que não é curso, que deveria dar outro nome, mas enfim, é um curso, porque é gravado. É um curso que tem mais de 100 aulas gravadas, que tem todo esse método de mapeamento, de raízes, de fazer a limpeza, de fazer o processo de passar o remédio para restauração, tá? De fato tirar tudo isso desde a raiz. Ali você analisa a tua história, você aprende a perdoar, você aprende a todas essas coisas que você precisa desde a raiz, que você tá comendo frutos amargos no teu relacionamento, na criação dos teus filhos, fazendo eles comerem também frutos amargos por causa da tua disfunção.
por causa da tua disfunção. Entende? Então, o que você precisa fazer? Você precisa de um método. Esse método eu criei a partir de 7 anos acompanhando mulheres e famílias. Eu criei esse método, mas eu não quero que você caminhe sozinha nisso. Por isso, nós temos a mentoria do MR, que nós caminhamos todas as semanas. Então, além do método ali gravado, para você analisar todas essas raízes e se limpar, você consegue caminhar comigo toda semana. Toda semana nós nos encontramos ao vivo, online, tá? Nós nos encontramos ao vivo. Por exemplo, hoje à noite nós já temos o nosso encontro. Hoje à noite às 20 horas. E nós vamos falar, inclusive, alunas que estão aí de plantão e quem vai virar aluna ainda. Nós vamos falar sobre sono. Como ter uma noite de sono de verdade. Dormir a noite inteira. O que a gente precisa fazer? O que nos impede de fazer isso? Tá? Hoje, assim, ó, vai dar um boom na cabeça de vocês. Vocês não vão conseguir... Eu ia falar, não vão conseguir dormir de tanta informação. Mas é pra dormir, tá? Mas, assim, tem muita coisa hoje à noite. Então, esteja presente, ok? Então, assim, nós temos o primeiro momento dessa mentoria, onde nós, na verdade, conversamos, né? Falamos sobre um assunto específico. Depois, a segunda parte desse encontro de mentoria, todas as mentoradas podem tirar dúvidas, perguntar, falar o que está acontecendo, enfim, ter ali a ajuda, entende? Então, o que acontece? Essa mudança você pode fazer porque você não tá sozinha. Você tem outras mulheres ali, entende? Você tem outras mulheres, você tem eu ali caminhando junto contigo. Durante um ano. Durante um ano, tá? Entrando pro MR, você tem acesso a tudo isso há um ano. É só isso, Sabrina? Não. Você ainda tem uma mulher feminina. Mulher feminina é tudo isso que eu te falei sobre feminilidade, tá dentro do mulher feminina e muito mais. O que eu te falei foi apenas a ponta do iceberg, só assim, ó, tá? Pra você aprender a restaurar o teu relacionamento, como se portar, como de fato ser uma mulher equilibrada, como ser uma mulher feminina de verdade. Olha só, as alunas aí estão a toda, né? É como ser uma mulher feminina de verdade, tendo base, de fato, espiritual e psicológica, tá? Então, dentro do MR, também você tem a parte do MF. Então, assim, por exemplo, Sabrina, meu problema é o meu passado, eu tenho que lidar com essas feridas, começa pelo MR. Sabrina, meu problema, na verdade, é a questão do meu relacionamento, eu já não aguento mais, começa pelo MF. Sabrina, meu problema é a ansiedade. Meu Deus, eu vivo estressada, ansiosa, eu tô assim, tenho crises, eu meto os pés pelas mãos, eu não sei mais o que fazer. Você começa pelo CVA, Como Vencer a Ansiedade, que é mais um curso dentro desse combo que a gente tá de oferta especial. O Como Vencer a Ansiedade é um curso com base espiritual e científica, psicológica, tá? Ali você aprende como vencer as crises de ansiedade, você aprende como controlar elas, você aprende a passar por todo o processo, tanto questão corporal, física, o que acontece contigo, como pensamentos e como parte espiritual, como combater isso, tá? E tem sido fantástico os depoimentos e os testemunhos que eu tenho recebido. E também, nessa semana, tá junto para você ganhar a Masterclass dos Temperamentos A2, tá? Nós falamos sobre temperamentos, como tratar o marido, como tratar os filhos. Inclusive, eu citei esse livro aqui, Os 4 Temperamentos, né, na educação dos filhos. Tem lá dentro da Masterclass também. E é algo bem completo para você entender com quem você está lidando dentro da tua própria casa. Tudo isso está com mais de 50% de desconto, tá? 50 e poucos por cento de desconto, tá bem? Como que eu faço para me inscrever, Sabrina, e já participar da aula hoje à noite? No meu perfil tem um link ali, oferta especial, uma flechinha para baixo, e tem esse link. Nesse link você pode se inscrever, tá bem? Entrando hoje, você consegue acesso imediato, tá? E hoje à noite você já pode participar da aula e já pode começar em 2024 de uma forma diferente, tá? Eu espero realmente que você leve em consideração tudo isso que nós conversamos e você decida mudar, decida pela tua vida. Porque quando nós não tomamos essa decisão, nós colocamos essa responsabilidade nos nossos filhos, para que um dia eles tomem essa decisão. E eu não quero, assim, ó, sinceramente, eu penso muito sobre isso, porque eu tô carregando a Lara dentro de mim. Então, assim, eu tô quase 7 meses. Eu penso sobre isso.
Entende? Eu penso sobre isso. E eu não gostaria que a Lara tivesse que lidar com as mesmas questões que eu tive que lidar. E se a gente não toma essa decisão, alguém vai ter que tomar. Talvez sejam os nossos filhos. E eu não quero estar fazendo essa live para os teus filhos daqui a alguns anos, tá? Minha amada, se você tiver qualquer dificuldade financeira, Sabrina, eu não consigo dessa forma, tem outra forma e tal, entra em contato, tá? Quando você entra ali na página do MR, do lado tem um WhatsApp do suporte. Entra em contato. Entende? Entra em contato. A gente nunca deixou de alguém não poder participar por questão financeira. A gente sempre, você se esforçando, a gente se esforçando, a gente consegue, porque o nosso principal objetivo é a tua transformação. É a tua transformação, tá? É a tua transformação. Então tenta. Você não perde nada em tentar, tá? Não perde nada em tentar. Eu quero que de fato a gente caminhe juntas esse ano, tá bem? Semanalmente, para restauração completa, a partir daquilo que Deus pensa e tem um propósito para você e para mim, tá bom? Um beijo no teu coração, fica com Deus. Essa oferta vai até quinta-feira, meia-noite, acaba a oferta, tá bem? Fica com Deus, boa semana, até o próximo Café com Propósito, tchau!